O que eu sempre fico batendo na tecla com vocês? Gente, nós vivemos uma nova era. Nessa nova era, você precisa gerar valor para o seu apoiador. O seu apoiador tem que ter uma percepção de valor daquilo que você está fazendo. Falar aqui um pouquinho sobre a ideia, qual é a proposta aqui hoje dessa nosso retorno ao podcast Instituição Aprendiz. Vou estar recebendo meu amigo aqui, meu irmão, Raul Machado, que já está sumido há um tempo. E é o seguinte, nós vamos falar hoje, esse podcast é sobre estratégias e táticas de programas de aprendizagem. E uma das, vamos dizer assim, uma das estratégias que você tem que ter muita clareza é de como que você vai divulgar o seu programa, qual é a estratégia que você vai usar para conseguir empresas parceiras. A gente aqui tem várias estratégias, lá na RNA a gente tem várias estratégias, e aqui eu vou apresentar uma e eu vou fazer um teste, vou fazer um piloto de um novo experimento que a gente vai fazer agora, a partir de agora, com vocês aqui ao vivo e a cores. Quem sabe faz ao vivo, então vocês têm um pouquinho de paciência, que é uma coisa que a gente vai testar nova. Por quê? Porque a gente vai falar sobre comunicação. E comunicação tem uma questão que é fundamental, que é a forma que você... primeiro, não só a mensagem, mas para quem que você... a comunicação sua está sendo construída com qual intenção para atingir qual pessoa. Um dos erros mais comuns que eu vejo as instituições cometendo é, nas redes sociais, usar as redes sociais com dois objetivos que eu vejo muito claro. Primeiro, informar, processos, programas, projetos da instituição, atividades da instituição para os seus beneficiários. Então, assim, a Viva Lagos, a gente trabalha aqui com o Jovem Aprendiz. Então, vamos supor, conteúdo no Facebook, Instagram, YouTube, voltado para o jovem, para ajudar o jovem no programa, como é que ele entra no programa, tirar dúvidas para o jovem, aquela coisa toda. E aí, a gente tem esse é o primeiro e principal jeito que eu vejo as instituições usarem as redes sociais para botar foto de eventos que teve, ações que teve na instituição, fazer convocações, notificar as pessoas que vai ter um novo programa, um novo projeto, que abriu vaga, o que fechou vaga, enfim. E a segunda é panfletagem. É aquela história do seguinte, você está desesperado, precisando de recurso financeiro para manter a sua instituição, e aí você simplesmente reproduz nas redes sociais o que você já faz fora das redes sociais. Que é o quê? É divulgar uma rifa, um bingo, um bazar, uma feijoada solidária, é pedir apoio. Mas isso, gente, sem ter uma estratégia clara, sem ter uma forma, um jeito mais eficiente de fazer esse tipo de comunicação. Tem uma frase que ficou famosa, tá? E aí vamos ver quem vai denunciar a sua idade. Que era a seguinte: quem não se comunica, se trumbica. Quem lembra dessa frase? E quem falava muito essa frase, que ficou, uma frase que ficou célebre, ficou famosa, era o José Abelardo Barbosa. Talvez vocês não lembrem quem é o José Abelardo Barbosa, mas é o velho guerreiro, era o Chacrinha. O Chacrinha que falava que quem não se comunica se trumbica, ele que foi assim, uma referência, daquela forma bem espalhafatosa que ele se comunicava. Isso aí, gente, Chacrinha. Então, a pergunta que fica aqui, que você tem que refletir sobre, é como você está comunicando, de que forma que você está comunicando para a sua instituição, o trabalho da sua instituição, os valores da sua instituição, a missão da sua instituição e, mais importante, qual é a estratégia que você vai usar na sua comunicação
para ajudar você a alcançar a sua sustentabilidade financeira. Então, esse objetivo aqui que eu coloquei de estar falando sobre as redes sociais era exatamente pelo seguinte: por que que é fundamental você usar as redes sociais? Por que que a gente usa aqui? A gente faz toda a estratégia de comunicação da Rede Nacional de Aprendizagem pelas redes sociais, e com isso, olha só, gente, e com isso a gente tem pessoas aqui, ó, quer ver? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, ó. O Augustinho é de Goiás, o Val é de Fortaleza, o Marcos é de Niterói, Sueli é de Teresina, a Luzia é de Santa Cruz, Pernambuco, a Consola é de Ipatinga, Minas Gerais, Eliana é de Santo Agostinho, Pernambuco também, a Dani é de São Paulo, o Emerson é de Franca, São Paulo. Então, se você for ver, tem alguém aí que é do Sul, do Rio Grande do Sul, do Paraná, da região Sul? Escreve aí. Tem alguém aí que é da região Norte, Manaus, Roraima, Rondônia? Diz aí para mim se você está aí. Porque, na verdade, aqui, ó, Café Marita de Belo Horizonte, Vilda Chotocan. É esse mesmo? Vilda Chotocan? É de Cuiabá, Mato Grosso. Então, não dá para a gente perder, para a gente desperdiçar essa ferramenta maravilhosa de comunicação que são as redes sociais. Agora, não é para você ficar fazendo dancinha, não é para você ficar publicando polêmica. Cada um faz o que quiser. Eu estou aqui, no meu papel aqui hoje, é mostrar o jeito que a gente está fazendo aqui, tá? Que o jeito que a gente faz aqui e que, por exemplo, atraiu para o último evento que a gente fez 8.000 pessoas em instituições do Brasil inteiro. Eu quase fico doido de tanto recado, de tanta comunicação, de tanta troca. É maravilhoso. Então, olha só, as redes sociais, gente, a gente tem que ter clareza disso. Preste atenção. Elas democratizaram a comunicação. Hoje, antigamente, né, a gente era refém da narrativa, da forma, da visão, né, que a grande mídia passava para a gente, né? Os jornais impressos, as revistas e as grandes redes de televisão. A gente ficava refém, né, da notícia que eles nos apresentavam, da forma que eles nos apresentavam. Hoje virou uma doideira, porque eles continuam apresentando uma comunicação, tendo as notícias, as narrativas, aquela coisa toda. Mas o que rompeu com esse processo? Foram as redes sociais. Elas democratizaram, né? Elas criaram uma forma que é gratuita. Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu estou gastando luz. Eu tenho que ter uma conexão na internet, claro. Mas, gente, imagina só como era antes. Todo mundo aqui que tem mais de 40, né, que nem eu, não pareço, mas tenho. Como é que era no passado para a gente fazer um encontro aqui, que agora aqui pela minha... né, estou vendo que tem 38 pessoas ao vivo aqui comigo, de norte a sul do Brasil, para a gente se encontrar num ambiente assim virtual. Era algo impensável. Então, assim, você não pode desperdiçar isso. Então, qual é a ideia aqui hoje? E aí, agora eu já parto para o conteúdo, tá? A gente vai fazer um piloto aqui que é baseado num processo aqui que a gente vai começar, um projeto que a gente está começando novo, que é um programa que a gente vai criar, que é o podcast Empresa Aprendiz. Presta atenção, fica aqui comigo. O que eu sempre fico batendo na tecla com vocês? Gente, nós vivemos uma nova era. Nessa nova era, você precisa gerar valor para o seu apoiador. O seu apoiador tem que ter uma percepção de valor daquilo que você está fazendo. Então, qual é a nossa estratégia aqui nessa iniciativa que a gente está começando hoje? A gente vai criar um podcast, vai criar um programa onde a gente vai estar gerando conteúdo de valor, vai estar orientando, vai estar informando, vai estar desmistificando tudo que diz respeito a programa de aprendizagem, ou seja, programa Jovem Aprendiz, e também programa de estágio
para as empresas. Eu quero gerar valor, eu quero ajudar profissionais de recursos humanos, de RH e DP, contadores, gestores, quer dizer, enfim, estabelecimentos, empresas que por um acaso estão com dúvidas referentes à lei de aprendizagem, referentes ao programa de aprendizagem, referente ao programa de estágio. Então, a nossa estratégia é muito clara e você vai ficar muito claro para você também. Como é que eu atraí vocês para cá? Como é que vocês chegaram aqui nessa live? Como é que vocês participaram do workshop? O Alexandre, a RNA, a rede, a gente começou a gerar valor para você. Eu comecei a mostrar como que a gente faz aqui e os resultados que a gente conseguiu. Eu sempre falo, eu trago para vocês as cicatrizes do campo de batalha. Então, hoje vocês vão ver a coisa nascendo, no nascedouro. Vocês vão ver os bastidores da nossa estratégia de produção de conteúdo voltado para os nossos apoiadores, nossos futuros apoiadores. A gente está hoje com 89 empresas parceiras, a gente atende 89 CNPJs aqui na Viva Lagos, e a gente está agora numa campanha até a 100ª empresa. E a gente vai fazer uma contagem regressiva aí, quando conseguir a 90ª, conseguir uma empresa número 90. Aí, enfim, então a gente vai estar construindo isso juntos e eu quero mostrar a nossa estratégia. Vai dar certo? Vai dar errado? Não sei. Não sei avaliar. Vai ser muito bom? Vai ser muito rápido? Ou vai demorar um pouco? Não sei. O objetivo aqui é o seguinte, é testar, é ir para o campo de batalha e a gente botar para ver se a coisa realmente vai funcionar na prática. Pronto, ufa! Dito isso, eu vou chamar aqui agora o meu amigo, o meu irmão, Raul Machado. Olá, Alexandre. Fala, Raul. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo ok? Tá me ouvindo bem? Tudo beleza? Estou ouvindo saudade muito bem. Saudade de nós fazermos o nosso podcast, a nossa Também, live, né? Que ótimo. Obrigado aí a todos, boa tarde a todos que estão nos assistindo, gente de todo o Brasil, né? Isso é muito legal. Deixa eu te apresentar aqui, porque tem uma galera aqui que ainda não te conhece, Raul, que é a galera que chegou agora. Eu estou vendo isso. Uma galera nova. Então, gente, olha só. O Raul, ele é parceiro aqui nosso aqui, ele trabalha comigo, ele me ajuda aqui na Viva Lagos. Mas o Raul tem uma história muito, muito bonita e muito interessante, que é o seguinte: o Raul, ele se entende, ele se apresenta como um gestor de recursos humanos. Ele trabalhou alguns aninhos, né? Alguns poucos anos, né, Raul? Alguns poucos anos, né? Alguns poucos anos na iniciativa privada, em grandes empresas, trabalhou na Coca-Cola, trabalhou nas lojas Líder, trabalhou, enfim, empresas de petróleo aqui grandes aqui da região, como gerente de recursos humanos. E ele, há mais de 10 anos, quantos anos, Raul, que você está na BRH? Há mais de 10 anos já, há mais de 10 anos. O Raul, ele é diretor da ABRH. O que é a ABRH? É a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, o Raul, ele trabalha como voluntário há mais de 10 anos nessa associação. Enfim, e ele conhece esses dois lados da mesa. Ele conhece tanto que ele coordena o núcleo da BRH em Macaé e região. Então, o Raul, ele conhece a dificuldade que é para manter esse núcleo em Macaé, né, Raul? Fazer os eventos, né? Principalmente com pandemia, né? Com isso tudo. E o Raul, ele, ao mesmo tempo, já teve do outro lado da mesa, né? Ele era gerente, ele hoje está mais aqui do lado de cá, né, Raul? Aposentou, né? Mas na área de consultoria, né? Foi morar na praia, lá em Cabo Frio, entendeu? Delícia. Enfim, mas o Raul traz para a gente aqui muita bagagem, muita experiência de quem já gerenciou por parte das empresas programas de aprendizagem, não é isso, Raul? Isso. Não, eu acho que é importante exatamente porque, Alexandre, a gente vai falar hoje como é que é esse bastidor, conforme você falou na introdução, para a gente poder falar, tocar
naquele que vai ser o nosso apoiador, o nosso parceiro no programa de aprendizagem. Como é que nós conseguimos sensibilizá-lo e mostrar que isso é importante? Não é isso? Deixa eu já te fazer uma pergunta, antes de você, né, tirar o seu machado, que eu acredito que está afiadíssimo aí, seu machado. Com certeza. Então, assim, a pergunta que eu ia te fazer, Raul, era o seguinte, rapidinho, tipo em um minutinho, assim, dá só uma visão para a galera que está aqui com a gente, qual é a visão que normalmente você acredita que as empresas têm do programa? Eu sei que isso é muito relativo, mas quando você estava do outro lado da mesa, o que você procurava no programa, na instituição e por consequência, no jovem? Alexandre, na verdade, como gestor de recursos humanos, e a gente sempre muito pressionado, tendo que gerir custos, gerir um monte o nosso forecast, aquilo tudo, a gente pensa primeiro o que é uma distorção, né? Exatamente por faltar conteúdo, entendimento, de que o programa Jovem Aprendiz é mais um encargo. E isso é completamente errado, né? Depois que a gente entra no programa e vê os benefícios, a gente vê de maneira diferente, né? E hoje, como gestor de recursos humanos, que aprendeu, na verdade, fazendo e aprendeu o programa desde lá do início, em 2005, né, em 2006, né, com toda aquela pressão do Ministério Público, etc. e tal, e que a gente vê que traz benefícios muito importantes para as organizações, para as empresas, principalmente no que diz respeito à formação de mão de obra. O importante é nós, como contratante de instituições de jovem aprendiz, vamos tirar aí as instituições que já estão no conhecimento de todos, o Senai, etc. e tal, mas que possam nos atender nesse programa e que possam ajudar a organização, as empresas a fazerem daquele jovem uma mão de obra mais qualificada, mais moldada dentro da cultura organizacional. Isso é que eu acho importante. E aí que a gente ganha tempo. E eu acho que isso é o grande diferencial, o que vai diferenciar até grandes prestadores de serviços dessa natureza, né? Com empresas ou com instituições de menor porte que podem, não é personalizar, mas ajudar muito a empresa a entender todo esse cenário. Então, eu acho que isso é muito importante. Como gestor de recursos humanos, eu diria isso. Muito bom. Maravilha, Raul. Então, olha só, você trouxe as perguntas do ponto de vista das empresas, dúvidas que você acha mais intensas. Você vai pegar leve comigo ou você vai meter o pé na porta? Vamos ver, né? São aquelas perguntas que as empresas gostariam de fazer. Aliás, já tem gente até perguntando aqui, ó. Depois a gente responde. Segura aí. Perguntas boas, né? Ótimo. Então, olha só, gente. Raul, vamos fazer o seguinte, ver se você acha que fica bom. Vamos fazer o seguinte, nós vamos estar gravando aqui ao vivo, e essa turma que está assistindo com a gente, eles são, assim, depois eles vai dizer se ficou bom ou não, hein, galera? Me ajuda aí, avalia se tá legal ou não tá legal, porque depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse conteúdo, nós vamos editar, e nós vamos colocar ele eu vou criar novas páginas, tá? Tanto no YouTube, quanto no LinkedIn, quanto no Instagram da RNA. Hoje as páginas são no meu nome, Alexandre. Então, eu vou abrir umas páginas da RNA que vai ser voltado para as empresas, conteúdo para a empresa, tá? E aí, Raul, qual é a ideia aqui? Vê se faz sentido. A gente vai fazer a abertura, tá? Do podcast Empresa Aprendiz, entendeu? Perfeito. E aí, como é para a empresa, tem que ser ping-pong, é pergunta e resposta rápida, porque sabe como é que é? A empresa não tem tempo a perder, não é isso? A turma de empresa está assim, contando os minutos, segundos, não tem que ser bem direto.
Vamos fazer assim? Vamos fazer. Vamos começar? Vamos começar. Então, eu vou abrir aquela nosso jeitinho, como você já sabe. Ok. Aí você já manda a primeira pergunta. Ok. Então, vamos lá. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Esse é o podcast Empresa Aprendiz. E nesse podcast a gente discute as principais dúvidas e dá orientações sobre programas de aprendizagem, programas de estágio. Alexandre Fernandes. Eu me chamo Raul Machado e o tema de hoje vai ser qual, Alexandre? Manda logo a primeira pergunta. Então, vamos à primeira pergunta. A nova normativa do Ministério do Trabalho, se não me engano foi 2018, fala sobre estabelecimentos da obrigatoriedade de cumprimento de cota. Quais os estabelecimentos, Alexandre, estão obrigados a cumprir a cota de aprendizagem? E fala um pouquinho também por que a lei falou em estabelecimentos e não em empresas. Obrigado, Raul. Então vamos lá, direto e reto. O que a lei primeiro vou começar pelo final. Essa instrução normativa, né, de 2018, 146, ela deixou mais claro o que já estava determinado na lei já desde o início. A lei sempre falou em estabelecimentos de qualquer natureza. Só que o Ministério do Trabalho, né, a fiscalização do Ministério do Trabalho sempre focou a fiscalização nas empresas. E o que essa instrução normativa veio esclarecer? Que não só as empresas, ou seja, estabelecimentos com... como é que se fala? Estabelecimentos de origem comercial que têm esse objetivo, mas também os estabelecimentos que têm como finalidade uma finalidade social. Então, por exemplo, deixa eu ficar mais claro aqui, porque a gente estou me enrolando aqui, né? Cartórios, clubes, igrejas, condomínios, cooperativas, sindicatos, proprietários rurais e até entidades sem fins lucrativos também são obrigados a cumprir a lei de aprendizagem, não é com exceção, mas só tem 2 tipos de estabelecimentos que o programa é facultativo. Micro e pequena empresa e a entidade sem fins lucrativos, desde que eles tenham como nos seus objetivos a aprendizagem profissional. Mas esses estabelecimentos, eles obrigatoriamente precisam ter pelo menos 7 funcionários registrados em carteira de trabalho. E, Alexandre, uma segunda pergunta. Qual o percentual mínimo e máximo de aprendizes? O percentual mínimo de cumprimento de cota é 5%, o percentual máximo é de 15%, e o detalhe aqui é que a gente tem a lei fala de você poder fazer exclusões. E são essas exclusões? Você pode excluir do cálculo de cota, a empresa vai pegar lá a sua folha de pagamento, né? Vai pegar a relação de funcionários, e aí ela pode excluir todas as funções que sejam registradas e que tenham exigência de nível superior, nível técnico ou cargos de confiança, tá? Bom, aí vem a outra pergunta, né? Como é que se calcula a cota de aprendizes, já que você falou nessas exceções? Então, quando você tem muita dificuldade de fazer isso, às vezes. A empresa tem muita dificuldade, e eu peguei um caso agora recente, uma aluna da Aline, de Vitória da Conquista, uma aluna da RNA, que, olha, eu vou te contar e você vai ver como é que a coisa vai ficando mais complexa. A regra é a seguinte: a empresa tem a sua folha de pagamento, tem os seus funcionários registrados, eles têm lá uma relação de todos os colaboradores. E esses colaboradores estão registrados vinculados a um CBO. E aí o que acontece? A empresa vai ter que calcular. Vou pegar um exemplo, fazer um exemplo aqui rápido. Se a empresa tiver 100 funcionários, a conta de padaria é que seria de 5 a 15 jovens. Contudo, todavia, entretanto, ela pode excluir dos 100 funcionários as funções de cargo de nível técnico, superior e cargo de confiança. Agora, muito importante, tem que ser aquelas funções que o CBO define como sendo obrigatório
essa graduação. E não que a empresa entendeu que, né, na hora de fazer o recrutamento, quis o contratar. Alexandre, eu tenho um cara aqui que limpa, né, que é servente, trabalha como auxiliar de serviços gerais, mas ele tem um curso técnico técnico de segurança. Ele entra na cota ou não entra na cota? Ele entra na cota porque ele não está registrado como técnico de segurança, ele está registrado como auxiliar de serviços gerais. Então, não é a escolaridade que a pessoa tem. Por exemplo, situação que acontece. A empresa registra... vamos supor, a gente já pegou casos aqui assim, aqui em Macaé. A empresa registrou os seus funcionários lá. Vamos dizer, a empresa tem uma função que é de mecânico e registrou os mecânicos no código do CBO de mecânico, nível médio e tudo mais. Só que uma política interna da empresa, ela só quer contratar técnico e mecânica. Aí ela quer excluir essa galera porque todo mundo tem curso técnico. Opa, peraí, não é assim que o Ministério do Trabalho vai fiscalizar. Vai fiscalizar baseado no código do CBO que ele foi registrado. O que aconteceu aqui, Raul? Uma empresa de construção civil recebeu uma notificação, aquela cartinha de amor, linda, maravilhosa do Ministério do Trabalho. Todo mundo adora de receber, para não dizer o contrário. Que quando eles vêm quando chega essa notificação, já vem dizendo lá a cota mínima que a empresa tem que cumprir. E aí, essa empresa de construção civil tomou um susto. E aí foi ver, e aí o Ministério do Trabalho tinha incluído o servente pedreiro. É uma empresa de construção civil, de obra. E a empresa não colocava no cálculo de cota o servente pedreiro. Por quê? Porque no acordo coletivo que eles têm com o sindicato, o acordo, quer dizer, né, as partes excluíram do cálculo de cota de aprendizes o servente pedreiro. Só que no CBO, né, a gente foi lá verificar o código CBO, no CBO do servente pedreiro está dizendo que ele entra no cálculo de cota. Então, vale o que está descrito no CBO. Até porque... Aliás, vamos falar para a galera, né, o que é CBO, né? CBO é a Classificação Brasileira de Ocupações, né? Vamos dizer assim, é uma plataforma que o governo federal criou há muitos anos atrás para organizar as ocupações laborais, né, que as empresas, que o mercado de trabalho tem. E o CBO, durante muito tempo, ele foi dado pouca atenção, né, Raul, à questão do CBO. Na verdade, posso fazer um parênteses aí? Faça. Como profissional de RH, e aí o pessoal de folha de pagamento acha o CBO um negócio pavoroso, né? Alguns analistas de salários também, mas a coisa melhorou muito, são mais de 30 anos de CBO, né? E muitas das vezes acontece nas organizações, colocam qualquer CBO ali, não se importando muito com o que seja, e é um instrumento muito, muito bom, muito valioso, até para fins de pesquisa de remuneração, uma série de coisas, entendeu? Plano de cargos, salários, encarreiramento. Muito bom. Né? Normalmente o CBO, você falou na descrição, você não vai encontrar lá um campinho se entra para a cota ou não. Está na descrição, está lá. Faz parte da cota para aprendizagem. Então, as pessoas têm que entender um pouquinho e pesquisar mesmo no CBO, se está no site do Ministério do Trabalho. Isso. Né? Bom, deixa eu perguntar aqui. Uma coisa você já explicou como é que verifica quais funções estão sujeitas a entrar no cálculo, aquilo que você falou, né? Tem que verificar lá na descrição, e está bem claro. E você tocou num ponto importante aí, porque o acordo coletivo falava sobre excluir, mas não tem representando. Juridicamente é impossível fazer isso, porque a lei embora os acordos hoje há essa prevalência, mas não nesse caso, não tem, né? Ou no caso
contrata técnico mecânico, mas a função é mecânico. Acho que você foi bem claro. Mas, o que é... Raul, o que é importante deixar claro, pessoal, quando o Raul falou aí rapidamente que os acordos agora têm essa prevalência, mas é uma prevalência que diz respeito muito à relação entre partes, né? A dinâmica do trabalho. Agora, não pode, por exemplo, num acordo coletivo, vamos supor uma situação muito esdrúxula que eu vou falar aqui, Raul. Um acordo coletivo, uma convenção coletiva que as partes, o sindicato e a empresa, ou o sindicato patronal, decidiram que aquela empresa não vai recolher INSS. Não vai recolher, né? Não vai recolher o fundo de garantia. Ou não tem férias. Resolvemos nesse acordo coletivo que nesse ano de 2021 os funcionários não vão ter férias. Entendeu? Então, assim... calma que... ou senão não vai precisar cumprir cota de PCD ou cota de aprendiz. Não é por aí. Não é por aí. Mas vamos em frente. Deixa eu fazer uma pergunta que muitas empresas fazem. Como desligar um aprendiz? Então, olha só que legal, né? Como desligar o aprendiz? Vamos lá. Isso aqui é uma questão importante para você, empresa que está assistindo esse vídeo. Primeiro, entender que no programa de aprendizagem, o aprendiz ele tem uma estabilidade relativa. A gente não presta atenção nisso, mas não tem, né, quando você tem um jovem aprendiz contratado pela sua empresa, ele não tem, você não tem o instituto da demissão sem justa causa. Entendeu? Então, você só pode desligar o aprendiz em 4 hipóteses. O aprendiz pode pedir desligamento, ele pode pedir para sair, né? A pedido do aprendiz. Se ele perder de ano na escola, ensino regular, não é faculdade, técnico, não, ensino regular, até o ensino médio, se ele perder de ano por falta, no caso de falta disciplinar grave, de acordo com o artigo 482 da CLT, seria a dispensa por justa causa, e por inadaptação e baixo desempenho. E que diacho é isso, né, Raul? Inadaptação, baixo desempenho é o item mais subjetivo. E aí o legislador, ele colocou como? Ele colocou que para você desligar um aprendiz nessa hipótese, tem que ter um laudo atestando isso da entidade qualificadora de aprendizagem. Então, são as entidades qualificadoras de aprendizagem que estão habilitadas a emitir esse laudo no caso de uma demissão por justo motivo, no caso de inadaptação e baixo desempenho. E aí tem umas questões que são muito, assim, nuances que a gente precisa estar atento. Às vezes tem uma empresa que liga aqui entra em contato com a gente e fala assim, Alexandre, eu quero desligar o jovem tal. Falei, mas o que houve? Como é que aconteceu? Ele está faltando? Não, ele vem todo dia. Mas ele chega atrasado? Não. Ele chega na hora, às vezes até antes da hora. Mas ele faltou com respeito com alguém, fez alguma coisa aí? Não, tranquilo, ele é muito tranquilo. Então, o que está acontecendo? Não, é o seguinte, ele não está produzindo o suficiente. Atenção, empresa. Eu estou falando aqui de quem trabalha com jovem aprendiz há 15 anos, né? O jovem aprendiz não está nas empresas para produzir. Ele está nas empresas para aprender. Essa é a verdade dos fatos, queira ou não queira. Agora, a gente tem que aprender a fazer do limão a limonada. Então, o que acontece? Se você faz um belo processo seletivo para identificar bem o jovem que tem um perfil mais adequado para a sua empresa, né? Que esse é um tema que depois a gente podia falar em outro podcast, Raul, que eu acho que é um grande ponto cego das empresas. Vasto, e é vasto. E nós temos vastos exemplos para isso, né, Alexandre? Então, assim, você faz um belo processo de recrutamento e seleção do jovem, no candidato, você faz um bom acolhimento, e esse acolhimento não é só do jovem que está chegando, mas tem que ter uma preparação do monitor que esse jovem vai estar trabalhando. Gente,
O jovem aprendiz, ele trabalha sempre vinculado a alguém, ele trabalha apoiando o trabalho de alguém da sua empresa. Então, ele não pode substituir mão de obra, a lei veda isso. Então, é muito importante, Raul, ter clareza desse fato. O fato de não estar produzindo o suficiente não é justo motivo para desligar o jovem. A gente não consegue emitir o laudo, e se a instituição que faz o seu programa emitir, corre o risco disso virar um problema na Justiça do Trabalho. Então, assim, qual é a minha orientação, Raul? Além de você começar, né, fazer desde o início belo processo seletivo, uma bela seleção e também um belo acolhimento desse jovem, preparação desse monitor, como é que a gente trata isso aqui? A gente trata isso aqui da seguinte forma. A entidade qualificadora, Raul, não é esquadrão de bomba, antibomba. Tem empresa que faz o seguinte: quando não suporta mais ver aquele jovem dentro da empresa, quando ficou uma coisa insustentável a relação desse jovem dentro da empresa, por algum motivo, aí ele quer dispensar o jovem, mas ele não tem paciência nenhuma. Gente, o aprendiz, ele está em formação. E para a gente poder, né, a entidade qualificadora, ela tem como obrigação legal acompanhar esse jovem nessa dimensão do trabalho, dentro da empresa. E aí é importante que a empresa saiba que ela precisa usar esse recurso, né? Tem instituições que fazem isso, né? Faz isso mais, menos, enfim, não quero entrar nesse debate, mas que você possa fazer o seguinte, Raul, você vai estar intervindo nesse jovem, que é um jovem em formação, para ele se adequar. Porque na hipótese dele não se adequar, você depois tem evidência que algo foi feito. Como é que a entidade pode emitir o laudo? Quando a empresa ou a entidade identificar algum problema com esse jovem. E aí, como é que a gente faz intervenção aqui na Viva Lagos? Aqui na RNA? A gente faz atendimento, a gente faz reuniões às vezes com pai, com mãe, com o próprio jovem, a gente entende qual é o problema, a gente mostra, enfim, há uma intervenção. Aqui na Viva Lagos a gente tem uma equipe multidisciplinar, com um psicólogo, assistente social, pedagogo, que faz essa abordagem, e aí depois isso vira como se fosse não é um parecer, me fugiu agora, me ajuda aí, Raul. Vira um documento que a equipe... Um laudo mesmo, né? Um laudo histórico. Não é o laudo de desligamento, mas é como se fosse um parecer. Um histórico, né? A psicóloga, por exemplo, faz um atendimento ao jovem, depois ela emite um documento historiando aquele atendimento, o que foi feito, o que aconteceu, qual foi a avaliação que ela fez, o diagnóstico que ela fez, qual foi a ação que ela sugeriu. Às vezes é uma questão de relacionamento dentro da empresa, então a gente sugere mudar de setor. Então é muito importante, Raul, essa resposta ficou um pouco longa, mas é que a empresa tenha clareza disso, que ela precisa ter enxergar a entidade qualificadora como uma parceira dela nesse processo. Porque o jovem, a gente tem a visão seguinte, o jovem tem 2 caminhos no programa. Ele tem que se adaptar ao programa e não o programa tem que se adaptar a ele. Tá? Mas isso tem que ter um tempo, isso tem um processo, não é um botão de liga e desliga. É isso. Ok. De fato, me responde uma pergunta que também é muito comum para as empresas, para os gestores de RH. A dinâmica de admissões e demissões das organizações é enorme, né? Você, às vezes, está com 100 funcionários, depois vai a 80, vai a 120, né? E isso vai... Você faz a cota em determinado momento. Se eu estiver acima, eu posso desligar o jovem? Não. Como eu falei na outra resposta, né? Mas vou repetir aqui, o jovem aprendiz, durante o programa, durante o contrato dele de aprendizagem, ele tem uma estabilidade relativa, né? O provisória. Então, assim,
o fato de você hoje ter uma redução da sua cota não gera um justo motivo para antecipar a rescisão daquele contrato. Tem que ser levado até o final do programa. Até o final. Ok. Alexandre, uma coisa também que você tocou aí, ainda sobre o desligamento, e eu tenho, como gestor de recursos humanos, eu tenho muito cuidado com isso, porque, na verdade, todo mundo diz que a primeira impressão é que fica, né? E justa causa para um aprendiz, para uma pessoa que já tem experiência, já é complicado, imagine para o aprendiz. O que você tem a dizer, a orientar as empresas sobre isso? A aplicação de justa causa para o aprendiz. Raul, eu tenho 15 anos aqui tocando Jovem Aprendiz, né? Já atendi centenas de empresas e acho que mais de uma dezena de milhares de jovens. Eu não lembro de um caso que o desligamento foi por justa causa. Eu não lembro. Pode até ter tido, mas eu não lembro. Entendeu? Realmente é muito traumático, né? É muito traumático, deixa muita brecha jurídica em discussões posteriores. Então, só uma situação muito radical de violência, de furto, que você tenha muita evidência do fato, alguma coisa que realmente esteja muito explícito, né? Um ato assim que não tem como, Alexandre, não tem como esse jovem botar o pé aqui e já avisar a portaria que ele não entra aqui dentro da empresa ou coisa do tipo, porque é alguma coisa muito grave mesmo. A orientação sempre é a gente estar trabalhando a formação desse jovem. Porque eu costumo dizer, Raul, o seguinte, a visão aqui da Viva Lagos, a instituição que eu dirijo, que é a seguinte, a gente, tanto a instituição quanto a empresa, faz uma aposta no jovem quando ele começa no programa. E todo jovem que a gente perde, que ele sai do programa antes de concluir, é um gosto amargo, é uma derrota. Porque esse é um programa de formação. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas, né? A Viva Lagos, a gente aqui tem muitas ferramentas, tanto através de técnicas, através de estratégias, através do jeito que a gente, né, cuida desse jovem, de poder conseguir intervir na postura desse jovem, na atitude desse jovem, para ele ter dois caminhos. Ou ele se acerta ou ele pede para sair. Entendeu? Então, eu acho... enfim, eu acho muito traumático, mas se tiver enquadrado lá no artigo 482 da CLT, a empresa quiser aplicar, pode aplicar. Ok. Você falou sobre o acompanhamento, e eu acho que esse é um grande diferencial, né? O acompanhamento é fundamental, e eu acho que é a grande, posso dizer, a pérola das organizações, com referência a dar mais confiabilidade ao RH, né? Ou aos contadores, quem acompanha o programa. Então, me fala um pouquinho ainda sobre a linha de desligamento, punição, que é algo que as empresas têm dificuldade. Punição ao aprendiz, como é que deve ser feito? Explica melhor o que quer dizer, como é que se pune, quando se pune. Fala um pouquinho sobre isso que vai montar aquela história. Raul, me soa mal, para mim, como gestor de uma instituição sem fins lucrativos, de uma entidade qualificadora, esse verbo punir. Porque, na verdade, o programa de aprendizagem ele tem um princípio de formar. Então, assim, o papel do acompanhamento, primeiro, é porque a gente tem que ter clareza de que esse personagem, né, ele é um personagem novo dentro das organizações, dentro das empresas, dentro dos estabelecimentos. Tem empresa que tem mais facilidade de receber e acolher esse jovem, tem empresa que tem menos. Entendeu? A gente já teve muitos casos de assédio, casos de preconceito, entendeu? Casos dos mais variados, entendeu? Então, assim, o acompanhamento, ele tem um papel,
né? Eu costumo brincar dizendo que a gente está ali nesse papel ali, né? A gente tem uma função tipo marisco, entre a pedra e o mar. Você sabe que o marisco, ele só se dá mal, né? Porque quando a maré está baixa, ele está ali na quentura da pedra, ali encostado na pedra, ali com aquele sol nas costas. Quando a maré sobe, ele toma as pancadas das ondas. E, de uma certa forma, a gente tem, de um lado, o Ministério do Trabalho, do outro lado, a gente tem a empresa. E o que a gente não pode perder o foco? A gente não está nesse programa nem pelo Ministério do Trabalho, a gente não está nesse programa nem pela empresa, que é a nossa parceira. A gente está nesse programa por conta desse jovem. Então, eu não acredito na questão da punição. Né? O verbo punir, para mim, me soa muito mal. Eu entendo que esse é um programa de formação. Entendeu? É uma pedra preciosa. Esse jovem, que às vezes não teve oportunidade, às vezes não teve falhas graves de formação dele, de educação mesmo, né, familiar, de casa. Às vezes ele cresceu num ambiente conflituoso, num ambiente de muita escassez, de muita restrição, às vezes até um ambiente de violência. Então, você tira um jovem desse, de uma escola pública, num ambiente desse, ele mora numa comunidade violenta, e ele vem para dentro de uma empresa. Eu já tive casos, Raul, de jovens saírem dentro da favela, que é o termo que a gente usa aqui no Rio de Janeiro, e vai para dentro de uma multinacional americana, e nessa multinacional tem um refeitório que fica lá café, chocolate quente, suco, lanche, fruta. O jovem comer tudo que está ali pela frente, de sair pelos olhos, quase passar mal pela desigualdade, pelo extremo que são as situações. Então, assim, é papel da entidade qualificadora apoiar esse jovem, acompanhar esse jovem no programa. É isso que faz toda a diferença, para mitigar os problemas que pode vir a ter dentro do ambiente de trabalho. E realmente formá-lo como um bom profissional. Profissional e cidadão. E cidadão. Ok. Alexandre, no caso do aprendiz ser menor, tem alguma diferença aí com referência à demissão, à punição, alguma coisa assim? Então, não vou falar mais de punição. Da orientação. Então, assim, o menor de idade, o cuidado que a gente tem que ter é que o menor de idade, ele, perante a legislação, o Código Civil, ele é incapaz. Então, qualquer atitude, por exemplo, vai desligar um jovem menor de idade, a gente precisa da presença do responsável legal. E aí tem que ter esse cuidado. Empresa, cuidado, porque às vezes você seleciona um jovem, um adolescente, que você, né, dá oportunidade para ele, mas às vezes o responsável legal dele está longe daqui. Aqui em Macaé, né, muita gente vem de fora para morar aqui, e já aconteceu muitas vezes, da gente estar fazendo processo admissional de um aprendiz, e aí, de repente, esse aprendiz, o pai ou a mãe dele estão lá no Pará, estão lá na Bahia, entendeu? E aí, com isso, a gente acaba tendo esse problema, porque o jovem menor de idade, ele é incapaz para assinar contrato, para qualquer tipo de processo desse. Agora, só um último detalhe. A família tem que ser parceira da entidade qualificadora nesse programa, em especial no caso dos aprendizes menores de 18 anos. Então, a gente faz sempre aqui encontros com a família, a gente entende que existe um papel fundamental na formação desse jovem que tem a ver com a família. É a base. Entendeu? Então, é muito importante a gente estar trabalhando em parceria com essa família. Ok. Alexandre, não tem pergunta. Só... Oi? Vamos responder a pergunta da galera. O que você acha? Hoje fiquei sabendo que algumas empresas fazem acerto com os sindicatos e não aderem ao programa. Isso você deixou bem claro que não pode existir, né? Quem que perguntou? Foi a Mara Munhato. Mara Munhato. Mara, olha só. Isso aí é um caso grave, né?
e, dependendo da situação, se você tem provas disso, evidências disso, né, enfim, denunciar o Ministério Público do Trabalho. Eu não iria nem no Ministério do Trabalho, já iria direto ao Ministério Público do Trabalho. Entendeu? Ok. E a Janete Almeida faz uma pergunta: há tempo estipulado para a empresa mantê-lo como aprendiz? Sim. O contrato de aprendizagem vai definir esse prazo, que está vinculado ao programa que a entidade registrou no Ministério do Trabalho. Então, por exemplo, aqui em Macaé, o nosso programa Jovem Administrativo, ele tem uma duração, um programa de 4 horas diárias, uma duração de 17 meses. Ok. O que se faz necessário até a informação do CNAE para a nossa instituição se tornar uma entidade qualificadora? Eu acho que você pode, não está dentro do nosso podcast, mas você pode responder, né? O que se faz necessário, eu até informações com o CNAE para nós. Bem, o que faz necessário para a instituição se tornar uma entidade qualificadora, Luiz, é você ter uma certificação, você está habilitado e certificado pelo antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje Secretaria Especial de Trabalho, vinculado ao Ministério da Economia. O CNAE é um grãozinho de areia nesse universo, tá? O CNAE, na verdade, é importante, mas é uma tarefa administrativa que o contador da instituição vai resolver com 2 palitos. Mas o que dá trabalho, vamos dizer assim, o que a gente precisa botar mais energia é conseguir a certificação no antigo Ministério do Trabalho. Ok, Alexandre. Tem mais perguntas? Não mais. Não mais, né? Não então mais. É isso, gente. Ok. Valeu, você está precisando terminar aí, né, Raul? Eu vou ficar mais um pouquinho aqui com a galera, ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ok. Oi? A gente se fala no próximo episódio. Sim, e vamos esperar aí, vamos ter mais perguntas, mas mais voltado para empresas, não é isso? A gente vai fazer agora... Para a galera entender o porquê desse momento. É isso aí. Valeu, Raul. Gente, vamos agradecer o Raul aí. Eu vou continuar aqui um pouquinho com você, o Raul vai sair agora. Valeu, Raulzito. Valeu. Abraço. Um grande abraço. Então, Raul saiu. Agora é nós. Vamos ver se vocês têm mais perguntas. Rosemary, como fazer então para o responsável assinar por esse menor? Rosemary, desde o início do processo, o responsável tem que estar envolvido. Por isso que quando a gente vai fazer, né, quando o jovem vai se habilitar para participar de um processo seletivo, a gente tem que verificar isso tudo, verificar a documentação dele, verificar se ele mora com os pais, enfim, tudo isso. E na conversa com o jovem ele já solta, entendeu? Se ele mora com o pai, se ele mora com o tio, se ele mora com o avô, entendeu? Coisa desse tipo. Já teve caso aqui, só para citar um exemplo, de ter uma família que eu acho que era lá de Pernambuco, se eu não estou enganado, e eles não tinham como vir aqui, o jovem não conseguia, já estava contratado, não conseguia abrir conta em banco, não conseguia fazer nada. Aí o que a mãe e o pai fizeram? Eles emanciparam o jovem no cartório de registro de pessoa física, né, lá da cidade deles, lá em Pernambuco. E aí mandaram essa certidão de emancipação, e aí o jovem conseguiu abrir conta em banco, fazer tudo isso. Mas quando você faz isso, às vezes com um filho de 16 anos, ou coisa do tipo, 15 anos, é meio complicado, né? Porque você está longe já do seu filho, mas enfim, é o que é. O jovem aprendiz, Sidney, a partir de 14 anos, de 14 a 24. Eliana. Obrigado, Raul. Não se esqueça, punição nunca. É o jeito de falar, é coisa de empresa, cara. Você está vendo? Não falou por mal, não. Mas é a coisa de empresa que realmente tem essa coisa da punição, né? Mas, na hora que fala, me soa mal, me dá... né? Não bate certo. Maria, está sendo gravado, sim. Gente, olha, quem tiver aqui que também for aluno da RNA, eu mandei por e-mail e coloquei na nossa comunidade do Facebook o convite para a sessão de perguntas e respostas sobre o programa Instituição Aprendiz da Rede Nacional de Aprendizagem,
que vai acontecer pelo Zoom agora às 18h30. Eu estou esperando vocês lá, tá bom? Ó, quinta-feira nós vamos ter mais uma live aqui. Toda terça e quinta, às 5 horas da tarde, eu vou estar aqui fazendo uma live. E aí, na quinta-feira, o tema da live, a gente vai falar mais sobre essa questão de comunicação, né? E aí nós vamos falar por que você tem que usar as redes sociais para posicionar a sua instituição e atrair apoiadores. E aí, no caso, na quinta-feira, eu não vou falar sobre Jovem Aprendiz, eu vou falar sobre estratégias de comunicação para você usar as redes sociais e poder alavancar a sua instituição. Ok? Então é isso aí, gente. Ó, até quinta-feira. E aluno, até daqui a pouco. Fica com Deus. Vamos junto, gente. Valeu!